A santa paz de Deus. Somos os irmãos Alberto, Jailson e Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Hoje explicaremos a respeito do batismo e por que na CCB a pessoa, mesmo tendo sido batizada em outra denominação religiosa, é batizada novamente para ser um membro que participará da mesma comunhão. Respeitamos o entendimento de outras denominações religiosas quanto ao batismo e, da mesma forma, não só cremos, como também é manifestado o poder de Deus no nosso meio quanto ao batismo que é realizado na CCB. Tentaremos expor da melhor maneira possível, dentro da Palavra de Deus, como se procede à realização do batismo. A Bíblia fala de 2 batismos. Primeiro o batismo com água e depois o batismo com o Espírito Santo. Porém, cremos que um só batismo que pode ser ministrado pelos homens, que é o batismo na água, conforme está registrado em Efésios capítulo 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O batismo com o Espírito Santo, somente Jesus pode realizá-lo. Sabemos que não é a água batismal que lava os pecados, mas o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 7, verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e a branquearam no sangue do Cordeiro. Então, se o batismo é uma figura da salvação, por que devemos nos preocupar em fazê-lo de forma correta? Primeiro porque a Bíblia diz que o batismo precisa ser uma verdadeira figura ou representação. Isso indica que precisa ser algo legítimo e verdadeiro, e não falso, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não o do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E em segundo lugar, precisa ser feito por imersão, conforme registrado em Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Inclusive, a própria palavra batismo significa imergir. E não é qualquer pessoa que pode ministrar o batismo. A Bíblia afirma que precisa ter autoridade dos céus para tal. Percebam que os fariseus perguntaram por que João Batista estava batizando, se não era o Cristo, nem Elias e nem um profeta, justamente porque para batizar precisava ser um ministro de Deus. Assim era entendido pelos fariseus, como também entendiam que qualquer ministro de Deus era escolhido por manifestação divina e não pelo homem. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque no seu batismo as 3 pessoas da divindade estavam presentes. No tempo em que Jesus estava convosco na terra, ele ainda não havia sido glorificado, ou seja, exaltado à destra de Deus. Antes de Jesus ir aos céus, ele falou que tinha muitas coisas ainda a ensinar aos apóstolos, mas enviaria o Espírito Santo para que este lhes ensinasse e pudesse dar continuidade nesses ensinamentos. Logo depois da sua missão terrena, Jesus foi recebido nos céus, exaltado à destra de Deus. Logo depois da ida de Jesus para os céus, começava-se a pregação da remissão dos pecados em seu nome. Por isso que Pedro pregou no dia de Pentecostes pelo Espírito Santo e recomendou que fossem todos batizados em nome de Jesus Cristo. Pois é necessário que tudo que fosse feito por obras ou palavras fosse feito no poder e na autoridade do nome de Jesus. E como o batismo é um ato que envolve palavras e obras, deve ser feito sempre em nome do dono da obra, que é o Senhor Jesus.
O apóstolo Paulo dá a entender que os cristãos em Corinto foram batizados em nome de Jesus Cristo. O apóstolo menciona a autoridade do nome de Jesus, porque estava dando ênfase no nome que é invocado e associado aos cristãos no ato do batismo. Aos que foram batizados no batismo de João, o apóstolo ensinou que João Batista sempre anunciava para o povo crer no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Por isso que os batismos eram realizados na igreja primitiva em nome de Jesus Cristo. Precisamos harmonizar os textos da Bíblia e aceitar toda ela, e não apenas parte dela. O correto é batizar com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A pessoa precisa ser sepultada com Cristo nas águas. É como se ficasse registrado publicamente que o velho homem do pecado foi sepultado juntamente com Cristo. É preciso usar o nome de Jesus, pois somente nesse nome há remissão dos pecados. Foi o único nome dado debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Depois desse breve resumo bíblico de como o batismo poderá ser realizado e quem poderá estar batizando as pessoas, vamos agora compreender o batismo que é realizado na Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil não reconhece o batismo realizado por ministros que são titulados como pastores, padres ou qualquer outro nome que não esteja de acordo com o testemunho das Escrituras Sagradas, pois acreditamos ser um ensinamento errado, e tudo que está errado não poderá ser compartilhado com a ministração batismal, pois o batismo só é validado por ministros de Deus, que estão de acordo com as Escrituras Sagradas. A Bíblia afirma que o Senhor é o pastor do seu povo, e que só há um único pastor, e que Jesus é o pastor da igreja. Jesus deu os dons ministeriais aos homens, como está escrito em Efésios capítulo 4, versos 8 e dos versos 11 ao 12. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e os outros para profetas, e os outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porém, vejamos que no livro de Mateus, Jesus proíbe os discípulos que sejam chamados de mestres, até entenderem de forma espiritual o real sentido de Cristo, assim ter sido conhecido. Mas sabemos que existiam muitos mestres terrenos da época, porém o mestre espiritual era somente Jesus. Com o passar do tempo, muitos cristãos foram chamados de mestres também, mas isso não indica que tinham títulos de mestres, mas que serviam na igreja como mestres em fazer o bem. E não temos a capacidade de sermos titulados mestres como Jesus, porque somente para Ele é a dignidade, a honra e a glória. E para os cristãos, o Espírito Santo os constituiu bispos, presbíteros, que significa ancião, para apacentar a igreja de Deus. Esses são ministros de acordo com a vocação dada por Deus, para servirem na igreja como apóstolos, bispos, presbíteros ou anciães, cooperadores e diáconos. Os pastores da atualidade são assalariados, trabalham por dinheiro. Não receberam o dom ministerial através do Senhor ou do seu Espírito Santo, mas receberam títulos de suas faculdades e cursos teológicos. O pastor se tornou uma profissão lucrativa e não uma vocação espiritual. Os apóstolos pregavam de graça. É proibido vender a verdade da palavra de Deus. O que trabalha por dinheiro não é pastor de quem não são as ovelhas. O próprio Deus pregou gratuitamente a Abraão. E Paulo aconselha a igreja a ser imitadores de Deus como filhos amados. Os pastores evangélicos são ungidos com azeite. Porém, a Bíblia afirma que somente profetas, reis e sumos sacerdotes eram ungidos no Antigo Pacto. E no Novo Pacto, a unção com azeite foi realizado apenas com Jesus Cristo e poderá ser realizado com os enfermos. Portanto, o ministério bíblico era ordenado com a imposição das mãos do presbítero e não ungidos com azeite, como os pastores evangélicos fazem hoje.
Por esse motivo que a CCB não aceita batismo de outras denominações, por entendermos que não se enquadra nos requisitos da Palavra de Deus para que o batismo seja validado. Quais são as ocasiões em que a pessoa poderá ser batizada na Congregação Cristã no Brasil? Arrependimento dos pecados, crendo em Jesus Cristo como seu único Salvador. Qualquer pessoa que veio de outra denominação, ao qual lá foi batizada, mas que hoje deseja participar da mesma comunhão na CCB, essa pessoa também poderá ser batizada. Pessoas que não são amaziadas, mas casadas legalmente, também poderão ser batizadas. Adolescentes a partir dos 12 anos, ou em caso excepcional, quando uma criança que já tem consciência do que é pecado e do batismo, e que recebeu da parte de Deus dom de novas línguas, também poderá batizar. Lembrando que a CCB não faz rebatismo, somente batismo. Se a CCB fizesse rebatismo, significaria acreditar no batismo anterior do seu membro. Mesmo que você possa falar que existe um só batismo, conforme lemos em Efésios capítulo 4, verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A passagem de Atos 19 deixa claro que o apóstolo Paulo batizou novamente aqueles que eram do batismo de João, para se enquadrar no batismo de Cristo Jesus, recebendo o Espírito Santo e servi-lo na sua doutrina. O verso de Efésios não está indicando um batismo no sentido de quantidade, mas no sentido de autenticidade e autoridade, pois somente aquele que está enquadrado na Palavra de Deus é quem poderá ter autoridade de realizar o batismo. Então, quando alguém de outra denominação que já crê em Cristo e que já foi batizada, se batiza na CCB, essa pessoa está demonstrando em público, selando sua aceitação da doutrina de Cristo na CCB, e que a partir de agora está participando da mesma comunhão, crendo ser a doutrina correta que deverá ser seguida em Cristo Jesus. Algumas igrejas batizam dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto outras igrejas dizem: eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ordem que Jesus deu a seus discípulos é que fizessem tudo em seu nome, conforme está escrito em Atos capítulo 4, verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele quem a vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Como também podemos ler em Colossenses capítulo 3, verso 17. E, quanto fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na CCB, a crença é de que Deus é quem chama para a remissão dos pecados, através da conversão e pela pregação da palavra, e não através de diplomas ou qualquer outro dito que possa fazer com que a pessoa venha se batizar. A CCB ela crê totalmente que a manifestação do Espírito Santo e das coisas celestiais é quem chama uma alma nas águas do santo batismo. Ninguém força ninguém a nada, por isso que muitos irmãos que eram de outras denominações batizaram na congregação. Sabemos quão sério é o comprometimento de servir a Deus na totalidade da sua doutrina santa. Na Congregação Cristã no Brasil, para o batismo segue-se a união das frases: irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo, te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A palavra filho não é nome próprio, é um pronome de tratamento, da mesma forma que ninguém expulsaria um demônio ou curaria um enfermo em nome do Filho somente, mas em nome de Jesus. Para receber o Espírito Santo, o pecado deve ser remido por Jesus Cristo. Cristo homem é o que purifica os pecados para o batismo. Então, em nome de Jesus Cristo, perdoam-se todos os pecados da pessoa batizada, ou seja, pelo poder concedido por Jesus Cristo, a pessoa está sendo batizada, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é segundo o mandamento deixado por Jesus aos seus seguidores.
E as pessoas que eram de outras denominações que vieram a se batizar na CCB, creram que se trata da doutrina de Cristo Jesus na sua totalidade, sendo praticada e ensinada no nosso meio. Ajude o nosso canal deixando seus comentários, compartilhando os nossos vídeos e também se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus, na graça, no amor e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.